Amigos e amigas, vamos a mais uma liturgia da palavra. Deus nos fala. Vamos abrir o nosso coração para Deus. 8 de setembro de 2020, terça-feira, Natividade de Nossa Senhora. A cor dos paramentos litúrgicos é branca. No rito da celebração temos o Glória, o prefácio de Maria e o ofício da festa. Antífona da entrada. Celebremos com alegria o nascimento da Virgem Maria. Por ela nos veio o sol da justiça, Cristo, nosso Deus. Oração do dia. Abri, ó Deus, para os vossos servos e servas, os tesouros da vossa graça. E assim como a maternidade de Maria foi a aurora da salvação, a festa do seu nascimento aumente em nós a vossa paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura, leitura da profecia de Miqueias, capítulo 5, versículos do 1º ao 4a. Assim diz o Senhor: Tu, Belém de Éfrata, pequenina entre os 1000 povoados de Judá, de ti há de sair aquele que dominará em Israel. Sua origem vem de tempos remotos, desde os dias da eternidade. Deus deixará seu povo ao abandono, até o tempo em que uma mãe der à luz, e o resto de seus irmãos se voltará para os filhos de Israel. Ele não recuará, apacentará com a força do Senhor e com a majestade do nome do Senhor seu Deus. Os homens viverão em paz, pois ele agora estenderá o poder até os confins da terra, e ele mesmo será a paz. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 71, versículo 6º, Salmo 13, versículo 6º, refrão, Isaías, capítulo 61, versículo 10º. Exulto de alegria no Senhor. Repitamos: exulto de alegria no Senhor. Sois meu apoio desde antes que eu nascesse, desde o seio maternal meu amparo. Para vós o meu louvor eternamente. Exulto de alegria no Senhor. Uma vez que confiei no vosso amor, meu coração, por vosso auxílio, rejubile, e que eu vos cante pelo bem que me fizestes. Exulto de alegria no Senhor. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Sois feliz, Virgem Maria, e mereceis todo louvor, pois de vós se levantou o sol brilhante da justiça, que é Cristo nosso Deus, pelo qual nós fomos salvos. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 1, versículos do 1º ao 16 e do 18 ao 23. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou de Tamar, Farés e Zara. Farés gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz de Raabe, Boaz gerou Obed de Rute, Obed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi gerou Salomão, daquela que fora mulher de Urias, Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Osias, Osias gerou Joatão, Joatão gerou Acás,
Acás gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés. Manassés gerou Amon. Amon gerou Josias. Josias gerou Jeconias e seus irmãos no cativeiro de Babilônia. Depois do cativeiro de Babilônia, Jeconias gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde. Abiúde gerou Eliacim. Eliacim gerou Azor. Azor gerou Sadoc. Sadoc gerou Aquim. Aquim gerou Eliúde. Eliúde gerou Eleazar. Eleazar gerou Matã. Matã gerou Jacó. Jacó gerou José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à liturgia comentada, é uma interpretação do texto de autoria de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. É obra do Espírito Santo. Mateus capítulo 1, versículos do 1 ao 16 e do 18 ao 23. A liturgia escolheu este evangelho para a festa da Natividade de Nossa Senhora. Nele temos o registro da genealogia de Jesus Cristo, de Abraão a José, esposo de Maria, seguida da cena da anunciação a José. E é neste episódio que o anjo do Senhor esclarece o justo José sobre a natureza da gravidez de Maria. É obra do Espírito Santo. Ora, a obra do Espírito não começa por aí. Desde o início, quando pairava sobre as águas, Gênesis capítulo 1, versículo 2, Deus já agia simultaneamente em dois campos, a criação e a salvação. E o Espírito Santo sempre trabalhou em ambas as obras. É neste sentido que devemos prestar atenção à fastidiosa relação de nomes, desde Abraão até José, enquanto passa o tempo ao longo da história humana, Deus se prepara para agir. As promessas feitas a Abraão, renovadas a Davi, hão de cumprir-se em José, da tribo de Davi, do povo de Abraão, da raça de Noé. Afunilando-se, especializando-se, Deus se vale de mediações humanas para cumprir a promessa de uma aliança com os homens. Mas Deus decidira que o próprio homem devia colaborar e participar da sua obra. Na frase de Santo Agostinho, o Deus que te criou sem ti, não te salvará sem ti. Por isso mesmo, os padres da igreja dataram a missão de Maria, a missão de gerar o Filho de Deus na carne dos homens, desde toda a eternidade. Isto é, nos desígnios de Deus, Maria estava eternamente em seu pensamento. Como disse o poeta falando em nome de Maria, a criação estava por nascer e o Senhor se agradou de mim. Na festa da Natividade da Bem-aventurada Virgem Maria, devemos recordar o seu especial privilégio desde a sua concepção, tendo em conta sua futura missão de acolher no próprio ventre o Filho de Deus, Cordeiro sem mancha. Maria foi preservada de todo pecado. Em vista dos méritos de seu filho, foi redimida de um modo mais sublime.
Lumen Gentium 53. Conforme comenta o Catecismo da Igreja Católica, os padres da tradição oriental chamam a Mãe de Deus a toda santa. Celebram-na como imune de toda mancha de pecado, como que plasmada pelo Espírito Santo e formada como nova criatura. Pela graça de Deus, Maria permaneceu pura de todo pecado pessoal ao longo de toda a sua vida. Catecismo, parágrafo 493. Como Maria, abramos todo o nosso ser à ação do Espírito de Deus. Orai sem cessar, irmãos e irmãs. És toda bela, ó minha amiga, e não há mancha em ti. Cânticos, capítulo 4, versículo 7. Vamos ao santo do dia. Antes eu quero dizer a vocês que podem usar à vontade estes vídeos que estão no meu canal. Os vídeos da liturgia. Meu canal no YouTube é Paulo Roberto Maciel. Facebook é Paulo Maciel da Rádio. Instagram, Paulo Roberto Maciel 6 / e o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com. 8 de setembro é dia de Frederico Ozanam. A biografia é escrita pelo padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista. Ele escreve para o site a12.com. Então vamos lá. Dia 8 de setembro é dia de São Frederico Ozanam. Nascido na Itália em 23 de abril de 1813, Antônio Frederico Ozanam viveu na França. Muito de sua vida de caridade e serviço aos pobres se deve ao pai, João Antônio, um exemplo de caridade cristã. Frederico estudou na Sorbonne, uma importante universidade francesa. Neste período envolveu-se com intelectuais cristãos, fazendo do cristianismo ideal de vida. Ele entendia que era necessário fundamentar a fé no exercício de uma obra de caridade. Voltou-se para os pobres e norteou a sua vida no sentido de servi-los, a exemplo de seu pai e dos ensinamentos de Jesus Cristo. Junto de outros jovens cristãos, com o mesmo objetivo, fundou a Sociedade de São Vicente de Paulo, em 1833, uma instituição católica de leigos direcionada para dar abrigo e assistência aos pobres e excluídos. Junto com o acompanhamento caritativo, Frederico pedia que fosse administrado o conforto e a formação religiosa. Por esta visão humanitária e democrática da fé cristã, ele é considerado precursor da doutrina social da Igreja. Frederico Ozanam se casou em 1841 e teve uma filha. Sua vida matrimonial continuou a testemunhar o amor a Cristo. Difundiu sua obra por toda a Europa até o dia em que, tomado pela doença, passou a residir numa das casas vicentinas, levando vida simples e humilde. Morreu em 8 de setembro de 1853, em Marsella, na França. Reflexão. Em nosso mundo, em nosso mundo, onde a publicidade toma conta de muros e telas, os vicentinos são os artesãos da caridade discreta. Uma caridade que é, antes de tudo, uma partilha do que se é e do que se tem, buscando um autêntico desenvolvimento de todo homem e de todos os homens. Partilha não somente do supérfluo, mas do necessário. Esta partilha é bem diferente de uma esmola. Ela é amor e serviço, troca e enriquecimento recíproco. Oração. Deus fiel, te agradecemos por ter inspirado o beato Frederico Ozanam e seus companheiros na criação da Sociedade São Vicente de Paulo. Deus de amor, te pedimos que nos ajude a preservar e perpetuar em sua autenticidade original o espírito e a visão do beato Frederico, para nos guardar ou para nos guiar na busca de seu sonho, que é abraçar o mundo em uma rede de caridade. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.
Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz do Senhor. El Shaddai, Deus onipotente, Deus todo-poderoso, ele proverá. E do aramaico, dialeto de Jesus, Maranatá, vinde, Senhor Jesus, vem, Senhor. E o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós, disse São Paulo apóstolo. Arrependa-se dos seus pecados, peça perdão a Deus e creia que Jesus é Deus no mistério da Santíssima Trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo. E no dia que ele voltar, então, ele vai nos absolver, vai nos levar para o paraíso, onde haverá felicidade em plenitude. Pratique fé, esperança e o amor, caridade. Shalom!